Olá, um abraço aí para todos que acompanham o canal CJC. Nós estamos no ar com mais uma edição e, sinceramente, amigos de casa, eu não lembro de uma edição mais triste que eu tenha começado do CJC Esporte. Eu, Evandro Jales, como profissional, como uma pessoa que acompanha o esporte, talvez esteja testemunhando a maior tragédia esportiva do mundo, na história. E eu, infelizmente, estou testemunhando tudo isso. Estou trabalhando e tentando noticiar vocês de casa da melhor forma possível, com a maior seriedade possível e o maior respeito possível a todos os familiares dos jogadores, da comissão técnica, da família dos repórteres, e eu, sinceramente, eu me emociono ao falar deles, porque são colegas de profissão, alguns profissionais em que eu admirava, que eu acompanhava já há bastante tempo, profissionais que me ajudaram a me espelhar e ser um pouco do profissional que eu sou hoje, porque a gente sempre acaba pegando um pouquinho da característica de um profissional aqui, outra ali, dos atletas da Chapecoense que já foram bastante comentados aqui no sofá do programa. Então, repito que talvez hoje seja o início mais triste de uma edição do CJC Esporte que eu tenho o privilégio de abrir, né? E eu já não vou perder muito tempo, eu vou apresentar os nossos convidados. A gente vai, basicamente, fazer a edição do CJC Esporte de hoje falando sobre essa grande tragédia e prestando sempre a nossa homenagem a toda a família, né? E tudo que esses seres humanos prestaram ao esporte brasileiro e ao esporte mundial. Vou começar apresentando aqui o Léo. Léo, obrigado aí pela participação de hoje. Infelizmente, hoje nós não temos como desejar uma boa tarde a todos, né? Todos muito consternados e abalados com essa tragédia que veio, né, desde a madrugada, né, nas nossas casas, chegando aí pela televisão, as primeiras notícias, e a gente com muita esperança que não se configurasse essa tragédia que acabou se configurando, se revelando no passar das horas. E a gente vai repercutir isso aqui no programa, mas de antemão eu já deixo todo o meu pesar, todo o meu apoio e condolências às famílias de todas as vítimas envolvidas, né, nesse acidente, e de todos os profissionais do futebol, da imprensa, colegas que de uma forma ou de outra influenciaram, como o Evandro muito bem reverenciou aqui no início do programa. E, acima de tudo, né, filhos de Deus, seres humanos, e que a gente realmente estima muito, né, e sente essa perda realmente dura. Quem está aqui com a gente também é o Vinícius Gama, vindo da Rádio Bradesco. Vinícius, obrigado aí pela participação. Fica à vontade, não se preocupe com o tempo. Se quiser falar, fica à vontade, tá bom? Obrigado pela vinda aí. Obrigado mais uma vez, Evandro, pelo convite. Boa tarde, Léo. Infelizmente, né, é um dia triste, né, para o esporte, especificamente para o esporte e também para o jornalismo, né? Que tivemos lá companheiros da Fox Sport, da RBS, um inclusive que eu conhecia, que foi o Vitorino Sherman, das coberturas de clube. Eu conheci ele ainda quando ele era da Rádio Globo, uma época bem um pouco atrás, quando ele ainda cobria clube. Enfim, outros profissionais também, Mário Sérgio, Deva Pascovitch, que venceu aí a luta contra um câncer um tempo atrás. Estava no melhor momento da carreira dele, mas infelizmente isso aconteceu. Eu dormi muito pouco, né, porque a gente quer ficar, além de bem informado, a gente se preocupa, a gente torce ali para as primeiras informações um pouco desencontradas no começo da madrugada. Então a gente sempre torcendo ali para que houvesse ali vários sobreviventes, mas depois, quando algumas fotos ali de algumas agências começaram a chegar, a gente viu ali que seria até um milagre ali terem sobreviventes aí nesse acidente. Infelizmente, acontece agora
orar aí que Deus dê força aí aos familiares, né? Eu quero lembrar aqui que vocês de casa podem participar com a gente também através do Fala Aí, né? Falar sobre essa grande tragédia, ajudar em algumas informações também aqui, porque Vinícius e Léo, muitas informações desencontradas ainda, né? Muitas informações surgindo e a gente acaba não criando uma linha de raciocínio única. Por exemplo, informações sobre o motivo da queda do avião. Já chegou a informação de que o avião teria ficado sem combustível. Já chegou a informação de que o avião, pela conta do tempo, acaba tendo que desviar da sua rota comum, porque pela temperatura, alguns blocos de gelo se formam nas nuvens e o avião, se passar por ali, pode causar algum acidente. E o combustível teria acabado por esse desvio. Só que outras informações também dizem que os aviões já decolam com a quantidade extra de gasolina calculando já essa rota ou a descida em algum aeroporto de emergência. Outras informações disseram sobre pane elétrica no avião. Fato é que ainda tem muitas informações desencontradas e não tem uma declaração oficial ainda do que aconteceu. Né? Surgiram outros boatos também, outras informações desencontradas, como você bem lembrou, sobre a possibilidade do avião também ter despejado o combustível, já com a equipe, com o piloto prevendo que teria que ser feito um pouso forçado, uma tentativa de salvar o máximo de vidas possível e para evitar uma explosão nessa colisão, ele despejou esse combustível. Outros técnicos de aviação já falaram também que não seria possível, esse modelo não prevê essa possibilidade de despejo de combustível e, inclusive, também um pedido de socorro de uma outra aeronave, se eu não me engano, colombiana ou boliviana, agora não me lembro a nacionalidade, na mesma região, em região próxima, também se reportando à torre de controle do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, o que possivelmente teria gerado um desvio de rota também do avião que estava transportando a delegação brasileira. E eu vou quebrar já aqui um pouquinho o roteiro, Vitorino, porque eu queria dar um espaço especial aqui para o Rodrigo Santana. Ele era câmera da Fox Sports e passou aqui pelo canal CJC. A gente tem foto aí para colocar. Olha aí o Rodrigo Santana. Não consigo identificar esse estádio, não sei se é no Maracanã, parece que é no Maracanã. Ele trabalhou aqui no CJC Sport algumas vezes, enquanto a gente estava aqui fazendo ao vivo. Ele estava aí aqui atrás, operando câmera, ou ajudando as câmeras, arrumava o estúdio e tal. E ele foi para a Fox Sports, parecia muito feliz porque estava trabalhando bastante, viajando, gravando, e ele ia fazer parte de um momento histórico da Chapecoense, né? Ia filmar a primeira final internacional da história da Chapecoense. E ele, infelizmente, também estava nesse avião. Então fica aqui a minha homenagem a Rodrigo Santana, que de alguma forma fez parte da família CJC, fez parte da família Nossa TV. Então eu oro aqui pela família dele, pelos familiares, porque nesse momento é a parte que acaba sofrendo mesmo, né? Sentindo e passando por momentos difíceis que com certeza eles estão passando. Então, eu queria lembrar novamente, tá, que vocês podem entrar no site aí e ajudar a gente a fazer aqui o programa. Entra aí no canal cjc.com.br, procure lá a opção Fala Aí e pode mandar algumas perguntas. Mande também informação, porque, como eu disse, tem muitas informações chegando de todo lugar e você, lógico, de casa, sempre está bem informado também. Ajuda aqui a gente a fazer o programa, tá bom? A gente queria primeiro rodar aqui uma matéria falando, né, desse grave acidente, explicando um pouco do que aconteceu. Vamos acompanhar. Estes são os destroços do avião que transportava a equipe da Chapecoense para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. A aeronave caiu na noite de segunda-feira perto de Medellín, onde o jogo aconteceria. Mais de 70 pessoas morreram na tragédia. 9 tripulantes e 72 passageiros, incluindo os jogadores do clube de Santa Catarina, dirigentes da equipe e jornalistas, estavam a bordo. A aeronave de matrícula boliviana da empresa Lamia se declarou em emergência por falhas elétricas à 1 da madrugada no horário de Brasília. A área montanhosa onde ocorreu a queda dificultou os trabalhos de resgate. O governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias pela tragédia.
Tá aí, ó, e parece que o avião, a informação vem se confirmando, andou em círculos durante quase 20 minutos para que jogasse o combustível fora, e acabou que o piloto, e por essas voltas, né, e por gastar o combustível, acaba também tendo uma importância, por mais que tenhamos aí 76 pessoas mortas, 76 mortos, 76, né? infelizmente, E com a 5 confirmação sobreviventes. do Danilo, né? Infelizmente. E acabou que, mesmo com a quantidade grande de falecidos por essa iniciativa do piloto, 5 sobreviveram, né? Porque se o avião tivesse qualquer quantidade de combustível, teria explodido, pegado fogo e talvez a tragédia fosse ainda maior. E olha só, a gente vai falar ainda aqui a relação dos jogadores, quem são os jogadores, tá? Mas antes a gente queria mostrar e falar o motivo deles estarem na final da Copa Sul-Americana, porque eles fizeram uma bela campanha já no ano passado, né, Gama e Léo, chegando às quartas de final, ou foi a semifinal? Acho que é as quartas. As quartas, perdendo pro River Plate, né? Foi para uma equipe grande que chegou. E aí chegou a semifinal esse ano da Copa Sul-Americana e eliminou o São Lourenço. Depois de ter passado pelo Independiente. Depois de ter passado pelo Independiente. Duas grandes equipes da Argentina. São Lourenço, vocês podem me corrigir, que até o Atlético Nacional ser campeão, era o campeão. Foi Sim. campeão ano passado da Taça Libertadores. O time do Papa e por aí vai. Exatamente. E a gente tem um vídeo dos jogadores comemorando, depois de terem passado para a final da Copa Sul-Americana, e a gente vai mostrar agora. Chapecoense, algumas informações continuam chegando, né? A gente vai falar aqui de tudo porque a gente está repercutindo o que já foi noticiado, né? Algumas informações vêm chegando, como por exemplo, alguns jogadores que embarcariam e deixaram de embarcar. Por exemplo, o filho do Caio Júnior iria embarcar com toda a delegação, só que chegou no aeroporto, esqueceu o passaporte em casa e acabou não embarcando. O Martinúcio, né, que é jogador da Chapecoense, ele disse que foi salvo por uma contusão, porque ele está machucado, ele foi salvo, que ele iria embarcar também com a Chapecoense. O prefeito de Chapecó. O prefeito de Chapecó também iria... adiou a viagem, cancelou a viagem de última hora por agendas políticas, né? Iria depois, né? Iria depois para assistir a final da Chapecoense. E agora tem algumas informações de agora, que o Atlético Nacional declarou desistência da Copa Sul-Americana e assim ficaria o título para a Chapecoense. E aí resta saber como será o posicionamento da Conmebol quanto a isso. E veio informação agora de que o Palmeiras está pedindo junto à CBF que jogue a última rodada com a camisa da Chapecoense, como uma forma de homenagem à equipe. Bacana. Durante aqui o programa, a gente está sempre em apuração, né? E tudo muito rápido, né? Acabei de verificar um post no Twitter, infelizmente não vou ter como dar o crédito porque foi muito rápido aqui. Mas nunca se viu uma mobilização de tamanha grandeza em torno do futebol. Não é exatamente isso aí. Essa mobilização, os clubes todos da Série A e muitos outros pelo mundo, né, a Série A aqui do Brasil e clubes do exterior também, prestando condolências à Chapecoense, prestando apoio até financeiro mesmo. Outra publicação, de acordo com a Fox Sports, há pouco, informava que o Paris Saint-Germain já demonstrou publicamente, né, e oficialmente junto à FIFA o desejo de doar 40 milhões de euros para a Chapecoense. O presidente do Grêmio também já declarou
que gostaria que todos os clubes da Série A cedessem de 1 a 2 jogadores para que a Chapecoense pudesse se remontar, se reconstruir, tendo em vista que todo o elenco praticamente morreu no acidente, mais a sua comissão técnica. Então, os clubes da Série A também poderiam ceder jogadores aí para uma possível reconstrução da equipe. E agora esse ato realmente de extrema grandeza do Atlético Nacional de Medellín, identificando o clima de consternação e, acima do aspecto esportivo, a questão humana, né? Só um minutinho, Gama, porque os clubes estão se prontificando a emprestar pelo menos 2 jogadores de forma gratuita, sem pagar nada. E também estão sugerindo à CBF que a Chapecoense fique 3 anos sem possibilidade de cair para a Série B. Que seria justo nesse momento, né? Acho que toda homenagem é justa, toda ajuda é bem-vinda. Eu quero lembrar também um outro acidente que teve com o Torino no final da década de 1949, né? E o Torino demorou muito a se reerguer. Ele só foi se reerguer na década de 70. Então, essa ajuda que todo mundo aí está se prontificando a dar para a Chapecoense é uma ajuda justa, merecida, e a Chapecoense precisa nesse momento. De repente, o jogador que está ali encostado, um bom jogador que está na reserva, entendeu? Empresta lá para a Chapecoense, não usa, empresta para a Chapecoense até ela poder se reerguer de novo aí depois desse lamentável acidente, né? Há menos tempo, numa escala muito menor, não há comparação, mas só para que a gente possa relembrar, o Brasil de Pelotas também teve um acidente automobilístico, né? E vários jogadores também perderam a vida. O principal jogador à época do time, ídolo do clube, também foi uma das vítimas, e o time passou por um processo de reconstrução e está aí na Série B hoje, o Brasil de Pelotas, na época, caiu, inclusive. Eu acho que no Campeonato Gaúcho foi rebaixado. Não teve aí essa solidariedade, esse bom senso. Acabou caindo de divisão. Eu posso estar equivocado, mas eu comecei o programa falando isso, que talvez essa seja a maior tragédia esportiva da história. Porque também teve a equipe uruguaia de rugby, que caiu nos Andes, né? E que eu não lembro se foram 10 jogadores que aproximadamente sobreviveram, mas o número de mortos nesse acidente acaba sendo maior. Não é nem importância, eu falo que a maior tragédia é pelo número de mortos ser maior, né? É somente por isso que eu falo que talvez seja a maior tragédia da história do esporte mundial. E antes de continuar aqui, vale ressaltar também o carinho, né, que toda a imprensa e torcedores tinham pela Chapecoense. A gente falou aqui algumas vezes que a Chapecoense estava se tornando o segundo clube de todo brasileiro, né? Um clube simpático que sabia e sabe utilizar muito bem as redes sociais. Bom, a gente vai para o intervalo agora rápido. Na volta a gente continua repercutindo e falando sobre essa tragédia que envolveu aí jogadores e profissionais de imprensa. Não sai daí não, tá? A gente volta já.